Irei fazer um estudo hoje de um dos temas que na minha juventude eu me impressionei muito com ele. Trata-se da história do Brasil numa das épocas mais dramáticas que essa nação já passou. E eu procurei analisar também a questão dos preconceitos. Quando se fala em heróis, só se fala no sexo masculino. Só se fala com o homem com a espada na mão, com o homem com o bisturi na outra mão, com o homem com a enxada na outra mão. E se esquecem completamente que a mulher é um ser humano paralelo ao homem. É humana também. E a história é uma ciência que ela revela verdadeiras personalidades da história de sua pátria, de seu país, de sua comunidade e, por que não dizer, de sua própria família. Então, eu fiz, nesses meus estudos, uma espécie, assim, de análise da posição da mulher no heroísmo em que a nação brasileira lucrou tanto com essas atitudes vindas também de pessoas do sexo feminino. Nesse fato de hoje, irei relatar aqui, ligeiramente, o caso do convento da Lapa, na Bahia, em Salvador. Nessa época, estava o Brasil sob a tutela de Portugal. O Brasil não era independente ainda, mas estava começando já as guerras de independência. Os brasileiros procurando libertar-se, os portugueses procurando se alicerçar mais ainda no poderio do domínio sobre estas terras. E foi nesse clima psíquico-social que eu tive a oportunidade de estudar um dos fatos interessantíssimos da nossa história, que raramente conhece esses fatos. Eu mesmo conheci muito poucos na história europeia, na história asiática, africana, muito poucos. Mas conheci um no Brasil, no convento da Lapa, na Bahia. A Bahia era um estado bem conhecido da colônia brasileira, porque o Brasil foi descoberto pela Bahia. O Brasil foi descoberto pelo Monte Pascoal. O Brasil, a sua formação cristã foi feita também na Bahia, porque foi celebrada a primeira missa no Brasil pelo Frei Henrique Soares de Coimbra, que naquela época ele era o capelão-mor da Esquadra de Cabral. E ali desenvolveu-se uma civilização amando o Brasil. Um Brasil que não era dos brasileiros, um Brasil que era dos portugueses, um Brasil que era ambicionado também por potências europeias fora Portugal. É quando existiu um fato muito interessante. Nesse clima de guerras, que chamava-se
os historiadores o classificavam de guerras da independência. Eram os portugueses procurando solidificar o seu poderio aqui no Brasil, principalmente na Bahia. É quando as tropas portuguesas, já municiadas belicamente, atirando, matando, fazendo tudo quanto era horrores para não permitir a independência brasileira. É quando, em Salvador, no convento da Lapa, na Bahia, um dos grandes conventos femininos que o Brasil já teve, pelo menos deixou um exemplo patente da nossa história. Eles, na ânsia de desmoralizar, de menosprezar, de humilhar o povo brasileiro, eles chegaram defronte do convento de freiras e começaram a insultar. Insultar é quando a diretora naquela época era a Soro Joana Angélica, a famosa Joana Angélica, era a diretora. Então ela vendo aquilo tudo, ela correu e foi para a porta do convento. E eles ameaçaram de matá-la. E ela tentou um diálogo baseado nas coisas de Deus. Mas nessa ocasião, Deus foi esquecido pelos chamados soldados portugueses. E ameaçaram invadir os conventos para denigrir a imagem física e, por que não dizer, sexual das freiras do convento da Lapa. Joana Angélica ficou surpresa. Joana Angélica ficou muito abalada com aquilo tudo e virou-se para o comando das tropas portuguesas e gritou: vocês podem invadir o convento, saciarem esses instintos perversos e maléficos e demoníacos que estão sob vossos controles. Mas não que eu permita isso, porque aqui eu estou na porta do convento e aqui só passa nenhum soldado desse por mim, a não ser por cima de meu cadáver. A Soro Joana Angélica. E o que ela estava dizendo foi uma pura realidade. Ela estava inspirada, mas inspirada naquele que vive sobre as grandezas incomensuráveis. Aquele que é realmente o defensor de todas as liberdades e de todos os corações oprimidos, que é aquele que se encontra lá no céu. E as tropas não ligaram importância ao que ela estava dizendo. E invadiram o convento, mataram ela, trucidaram, defloraram, pintaram, como se diz na gíria, o sete lá dentro do convento com as outras freiras. E a Joana Angélica ficou como um símbolo, não só de patriota, mas de uma das maiores humanistas que já passaram pelo Brasil. Porque um dos maiores humanismos é aquele que parte das grandezas incomensuráveis, respeito das coisas de Deus. E Joana Angélica ficou como uma das mártires do convento. Invadiram o convento, mataram outras freiras, trucidaram, e tudo isso ficou registrado
nas páginas da história do Brasil. E poucos lembram-se disso. Até mesmo os próprios livros didáticos que são feitos para influenciar a nossa infância e a nossa juventude. Esqueceram-se um pouco. Quem é que se esquece de um Deodoro da Fonseca, de um Duque de Caxias, de um General Osório, de um Almirante Barroso e tantos outros? Jamais pensariam que no corpo de uma freira, vivendo para as coisas de Deus, tivesse um amor tão profundo pela sua pátria, como ela teve naquela ocasião. O mesmo amor que ela tinha ao nosso Deus, ela parece que transferiu para aquela ocasião, para ela. Então, ela ficou como uma das maiores heroínas religiosas do Brasil. Deu um exemplo não somente de amor à pátria, mas amor ao ser humano, amor para com aquele que não tem pátria, porque todas as pátrias são pátrias dele, que é nosso Deus. Então é um símbolo religioso patriótico, Joana Angélica, a Soro Joana Angélica. E eu tenho uma verdadeira paixão de estudar e reler alguns fatos quando encontro ao meu alcance. Na história do Brasil, essa história que é uma história que poderia até se dizer um pouco machista, que só quem pode ser herói é quem for do sexo masculino, é quem for do exército, da marinha, da aeronáutica. Mas, no entanto, uma freira teve a coragem de assumir, com o sacrifício da própria vida, uma responsabilidade de dar bons exemplos para que, no porvir, o Brasil fosse uma nação independente. E foi. E foi. Porque, tempos depois, a independência foi feita por Pedro I. Apenas o grito que ele deu, porque realmente a mentalidade já estava formada. Formada, talvez, com pessoas do mesmo top de uma Soro Joana Angélica. Joana Angélica foi um símbolo de bondade, severidade e, ao mesmo tempo, de patriotismo. Ela só não foi só uma humanista religiosa, ela foi também uma patriota. Não teve medo, teve coragem. Coragem é uma coisa difícil de se encontrar na pessoa humana. Pode ser mulher, homem, criança, pode ser o que for. São coisas da alma. E nós tivemos um exemplo de uma alma nessas condições. Que deu um exemplo ao Brasil, de que o Brasil estava precisando naquele momento era de atitudes dessa natureza. Atitudes para se firmar uma sociedade com base, principalmente com base cristã. E é o que nós estamos vendo hoje. O Brasil é um país cristão. O Brasil, embora não estudem muito suas religiões e pratiquem pouco, mas acreditam nela, sentem-se bem com ela, tudo com exemplos simples, mas bem notório de bondade e de coragem de uma mulher. Uma mulher que dedicou não só seu coração às coisas de Deus, mas também
as coisas de sua pátria. Então o Brasil fica orgulhoso de ter tido tanta heroína. É uma Ana Nery, é uma Maria Quitéria, é as heroínas de Tejucupapo expulsando os holandeses do povoado de Tejucupapo. Não é somente prerrogativa de pessoas do sexo masculino que são heróis. As mulheres também são, foram e serão sempre um dos exemplos patentes que a nação brasileira dá ao mundo. É o sacrifício, ou foi o sacrifício de uma Ana Nery, a grande religiosa baiana, que fez do nosso Brasil um país que hoje nós nos orgulhamos tanto de pertencer a ele. Mas talvez pertencesse a ele porque existiu Ana Nery, ou talvez as Anas Nerys por aí afora, que fizeram com que a sua atitude corajosa, humana, espiritual, ligada diretamente a Deus. E o Brasil hoje é essa grande nação que nós amamos tanto. Tanto amamos a ele como amamos essas atitudes de suas filhas e de seus filhos, e principalmente a Ana Nery. Eu espero que com essa crônica, toda a nossa juventude que estuda a história do Brasil somente de heróis com espadas na mão, compreendam que ser herói não é somente brigar, não é somente matar, não. É morrer por uma causa nobre, por uma causa da pátria, por uma causa por Deus. Por isso, eu desejo, no porvir, que as nossas juventudes que sucederão-se venham a ter o mesmo sentimento que teve a Ana Nery, um sentimento simples, humilde, religioso, mas de grande coragem para formar uma grande nação no universo, que é o nosso querido Brasil. Muito obrigado.